pessoal, a gente vai começar a gravar aqui mais uma edição do Vozes Urbanas, que é um podcast, videocast do CalRJ. Eu tive o prazer de fazer a primeira edição e hoje a gente vai falar sobre o Dia da Mulher Arquiteta. Ele foi criado, será agora no dia 31 de julho, foi criado pelo CalBR, né? Ele comemora o Dia Nacional da Mulher Arquiteta e Urbanista e foi definida na 11ª plenária extraordinária do CalBR, que aconteceu em agosto de 2020. Bom, primeira coisa que eu já vou perguntar a vocês, a Cris principalmente, vou começar até pela Cris, porque a Cris já foi conselheira, vou apresentar em outro momento. Primeiro falar do dia, depois falar de vocês. E como conselheira, a Cris fez parte de uma comissão pioneira, que foi a Comissão de Equidade de Gênero. Foi a primeira vez que o sistema CAL falou de mulher, falou de raça, né? E que não foi simples de fazer. Não, eu sei, eu estava aqui contigo, né, em 2018, e depois o CalBR hoje já tem até uma comissão especial de políticas afirmativas. Então, vou perguntar para a Cris, né, e para a Regina, se vocês já sabiam dessa data e o que vocês acham de ter um dia específico para comemorar a mulher arquiteta. Olha, eu sabia da data, eu não me lembrava quanto ela tinha sido definida, estava até pensando sobre isso. É fundamental, eu acho fundamental. Ainda mais porque somos a maioria, né? A maioria reconhecida. É isso que eu ia falar. No percentual. No percentual. Na quantidade. Na quantidade, mas efetivamente a Regina estava falando exatamente isso. Quem são as principais arquitetas? Então, são uma maneira de valorizar a presença da mulher na arquitetura. Você sabia desse dia? Não sabia. Vocês não acham que o CalBR tem que falar mais sobre isso? Eu acho que tem que divulgar mais, porque eu não sabia. Então sinceramente. Foi tomada de surpresa que você tem um dia específico só para nós. Sabia. Não é do homem, né? Não é. Bom, apresentando então, a Cris Reis, ela já militou muito também como professora, e já tocou obra. Eu sei que a tua vida é bem variada na arquitetura, né? Bastante. Enfim, Regina, minha colega de faculdade, não vou falar em que ano, porque ninguém fazendo contas e vendo qual a idade que a gente tem. E aí, Cris, eu quero saber o seguinte, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória como uma mulher arquiteta, se foi difícil no começo, teve aquela coisa que todo mundo fala, que a mulher tem mais dificuldade que o homem. Foi complexo no começo, ainda mais porque eu me formei e ainda tinham pouquíssimas arquitetas, por exemplo, trabalhando em obras. E eu estava trabalhando em obras, então eu sofri bastante preconceito mesmo, né? Sexismo também, essas coisas todas, né? Mas eu dei sorte porque eu consegui trabalhar com alguns engenheiros, né, que abriram espaços também para algumas mulheres, não só eu era jovem. Passei um tempo em seguida da minha formatura, eu saí do Brasil, algum tempo depois fiquei fora do Brasil, fiz um mestrado fora, voltei, e aí sim que a minha vida efetivamente profissional começou no Brasil. Mas eu tinha um escritório próprio, depois eu fui trabalhando em outras empresas que também, empresas grandes, então quando você tem um cargo de gerência, por exemplo, você tem ali, você é o alvo, né? Você é o alvo. Você acha que o erro da mulher é pior do que o erro do homem? Poxa, o tempo todo a gente tem que estar provando que a gente está fazendo certo. Qual é a tua experiência, Regina? Eu trabalhei somos da mesma geração, né? Eu trabalhei em estatal, então é assim, tinha muita mulher, mas em cargo de liderança, uma. Lá em cima, uma. O resto tudo. E tinha uma estrutura hierárquica, assim, ela não era mais estatal, só era economia mista, mas aquela estrutura continuou. Então era o homem lá em cima, ele escolhia tudo, e a mulherada ficava esperando, ele me escolheu, aquela coisa. Não deu certo eu lá, né? Porque... Tô imaginando. Aí sofri assédio. Isso, você já entrou então em assédio? Eu sofri assédio no meu primeiro emprego e nesse emprego, em vários empregos. Acho que eu também sofri desde o primeiro emprego. E todos os assédios, assédio sexual, mas só que não chegou, porque eu sou imensa, né? Então não chegou a concretizar. Mas o assédio é só de colar na parede, me colar na parede, aquelas coisas, era novinha. Aí aquelas coisas, mas só que eu sou enorme, né? Então... Aí me defendi, mas assédio moral, psicológico. Porque eu não cedi aos caprichos do chefe, ele me deixou 3 meses
Ele tirou a cadeira, ele tirou a mesa e tirou meu computador. Você trabalhava em pé? Não. E mudou de prédio e não me levou para a equipe. Aí, o que aconteceu? Eu era muito benquista pro pessoal e tudo. O outro gerente que ficou lá no prédio falou assim, fez assim para mim e falou, fica tranquilo. Me deu uma mesa, uma posição de gerente e tal e tal. Eu era gerente na época. Uma gerente sem cadeira e sem mesa. Sem mesa, sem computador. Não, mas só porque não cedia. Olha só, segundo o primeiro diagnóstico de gênero da arquitetura e urbanismo que o CAPR fez, 59% das mulheres negras entrevistadas declararam sofrer discriminação de gênero, 47% delas foram assediadas moralmente, 21% enfrentaram assédio sexual. Enfim, acho que a mulher negra ainda tem mais, um agravante. Mais esse agravante. Sim, porque é histórico, dúvida, né? Aí já não é só a questão da mulher, é a questão então, também de racismo. Racismo, é histórico. E a gente é um país racista? Completamente, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E a nossa função é lutar contra isso, né? Todo dia. É uma militância. Com certeza. A Cris já teve a experiência de estudar na França, morou, né? Morei um tempo. E você também recentemente foi fazer um curso através de um prêmio que você recebeu em Veneza, não é isso? Foi. Eu me candidatei, mandei um artigo para a ANFA, né? Oh meu Deus, ANFA. Deve ser alguma Academia de Neurociência para a Arquitetura. Deu branco. Aí mandei sem menor esperança, mas eu trabalho com arquitetura para autismo, então lá fora é super valorizado, as pessoas querem saber sobre isso. Como eu tenho vivência nisso, que eu tenho filho autista, aí eu fui selecionada. E meu pôster ficou lá exposto do lado do Lori, que é o presidente da ANFA Brasil, e ficou exposto lá e tal. A partir disso, eu me candidatei a um curso, eu entrei por causa disso e expus lá. Eu fiz uma apresentação e expus lá. E, assim, fui aplaudida de pé. Que chato! E é difícil, porque muita gente... E fez em português, em inglês? Não, em inglês. Então, que dificulta mais. A gente já teve aqui há pouco tempo, ela fez também uma palestra. Eu queria ter aqui no nosso... arquitetura. Era da Unirio, né? E ela foi convidada como uma palestrante principal também para falar de neuroarquitetura. Depois vieram outros falar de neurociência. Para turismo, enfim, acho que não tenha dúvida que isso foi maravilhoso. E eu sei que a Cris agora também, ela, além de toda essa carreira dela aí, ela é muito professora, né? A Cris é muito professora. Porque foi muitos anos, né? Coordenando 20 e poucos anos. Só isso? Só, pouca experiência. Mas a Cris agora está botando um pezinho numa área muito delicada, que a Cris está vindo pré-candidata a vereadora em Teresópolis. Podia falar? Eita! Vou ser breve. Da onde surgiu isso, a Cris política? Surgiu da minha militância na cidade, não por qualquer questão partidária, mas por uma ONG que nós fundamos um pouco antes da pandemia, que se chama ainda Planejateria, e nós estávamos ali lutando pelas questões urbanísticas da cidade, porque a cidade não tem um planejamento urbano, não tem nem secretaria para tal, não tem arquitetos competentes, concursados, enfim, e a devastação do meio ambiente por conta das construções sem... Você está sempre vigilando, sempre mandando para a gente recado o que está acontecendo. Aí nós começamos nessa ONG a fazer um trabalho importante, mas não um trabalho só de enfrentamento à gestão, né? Mas um trabalho de pesquisa, com pesquisa das leis, pesquisa aprofundada sobre o que estava acontecendo. Por exemplo, a gente tem um parque industrial que está abandonado lá há décadas, que se chama Sudantex, que a gente queria transformar num parque urbano. Poxa, mas não estava... Existem muitos entraves ali políticos. Você acompanhou a novela do Plano Diretor? O Plano Diretor, inclusive, eu fui uma das convocadas para ser coordenadora pela Câmara de Vereadores, mas ele foi abandonado. Eita. Então a gente está com o Plano Diretor de 2006, delícia, atual, que não foi revisto em 2016, foi revisto em 2019, porque nós da associação da ONG pleiteamos junto ao Ministério Público, o Ministério Público mandou fazer, né, porque depois de 10 anos, foi feito um plano
nem posso chamar aquilo de plano, porque não cumpriu o mínimo do Estatuto da Cidade, da lei. E a gente continuou brigando, está lá na Câmara, dentro de uma gaveta, então nós estamos entre 2006 e 2024, e a defasagem de tempo que está o nosso plano diretor. Essa era uma outra batalha da gente. E aí depois que a ONG meio que se esvaziou, eu tenho um partido, o partido me chamou, vamos trabalhar sobre isso, e aí eu estou nessa história. Eu acho que tem a sua cara, né? É militância, né? Eu te conheço. Vamos lá. Eu sei que você está nessa luta pela nossa cidade, uma cidade inclusiva, cidade. Sim, tudo. E aí eu vou passar para você. Você acha que em termos, já que estamos falando de políticas públicas, sobre a pessoa com deficiência, você acha como é que está o Brasil assim em termos então vamos falar de ranking, né, mundial, porque aí também Olha, o que você vê que falta. Tem plano, tem a NBR 9050 e outras, né, outros desdobramentos, mas na hora de acessibilidade bota uma rampinha assim, né, que o cadeirante não consegue subir, bota um corrimãozinho e acha que está tudo bem, um banheirinho e tal, e acha que está tudo bem. E aí tem as deficiências invisíveis, né, que são as intelectuais, também tem TDAH, autismo e tal. As visíveis é que eles focam, mas eles deixam de fora surdo, cego, porque aqueles pisos táteis que estão na parede, né? Que se batem no poste. Olha de uma árvore no meio do caminho, você mostrou, alguém mostrou ali uma árvore no meio do piso tátil, assim, quer dizer. Aí assim, a lei existe, mas tem que ser elas são suficientes em si? Não, eu acho que sim. Porque outro dia você falava na sua palestra essa história do cantinho, do espaço, para, como é que você falou, para relaxar, para a pessoa que está com muita informação, descarrego sensorial. E existe alguma coisa que obrigue isso? Não. O autismo na NBR 9050 era citado assim, por exemplo. Essas outras invisíveis. Não eram, não tem nada efetivamente lá para só cita, entendeu? E assim, como a NBR é norma, as pessoas acham que não tem que cumprir. E as pessoas acham que não tem que cumprir. Aí, né? Então faltariam políticas ainda complementares para esse tipo de deficiências. Sim. O problema é que as pessoas não entendem que deficiente faz parte da nossa população. Cada um Eles acham que aqui que tem a gente e tem os outros deficientes. Não é assim, gente. Tá tudo o que eu falei na palestra, não tem que aceitar. Não é aceitar. É conviver, né? É integrar, é incluir. Então as pessoas acham que é assim. Aqui não vai vir cadeirante, não. Aí acabou o papo. Acabou o papo. Então, cada um faz o que faz quer. A tal rampa, assim, exato. Eu acho que falta fiscalização também. Bastante. Para fazer cumprir. Isso. Falar em lei, você está acompanhando as DCN, você que foi 20 anos professor. Quem foi professor não era. Professor. Você está sempre dando uma aula. Eu ia inclusive complementar aqui, para aproveitar o gancho dela, que na formação da gente, dos meninos e das meninas, acessibilidade, caminhabilidade, tudo isso tem que estar na veia. É DNA. É indiscutível, não precisa nem lembrar. Porque tem que estar no projeto, tem que estar no planejamento. Não precisar ter uma disciplina. O desenho universal não pegou por quê? Por causa disso, a luta continua. Por quê? As construções teriam que ter já as portas maiores, todas. Independente de quem fosse morar, o banheiro, todos os lugares com manobra. E aí, especulação imobiliária? Deixa? Não deixa. Agora com um apartamento de 27 metros quadrados. 10 metros quadrados em São Paulo e vendeu tudo na planta. É um quarto de hotel pro cara. 10 metros quadrados. Quarto de hotel, 10 metros quadrados não dá. É porque a gente tem uma prática de vendas, por exemplo, que o investidor é chamado em primeiro lugar. É como se fosse uma bolsa, né? Então, quando você chega lá para comprar, o investidor já comprou dos 40, já comprou 30, e os outros 10, o preço triplica para poder, né, pagar os descontos que foram dados para os investidores. Então, a briga Gente, 10 metros quadrados. A última vez que eu fui agora em São Paulo, em março,
Eu vi o prédio, 10 metros quadrados. Mas sabe, nas grandes cidades, Fiquei assustada. Quer dizer, e a mulher, então, se ela entrar grávida nesse prédio, ela escolhe quem vai dormir. Eu, por exemplo, 10 metros quadrados, eu ia ficar sufocada. Mas as grandes metrópoles acontece direto, está acontecendo direto. Estúdio, isso. né? Estúdio. São as grandes metrópoles. Nova York é a ilha, né, Manhattan, já é modulado, já chega e vai botando 10 metros quadrados em 10 metros quadrados e assim. Tipo já pronto, pré-fabricado, encaixadinho. encaixa um no outro. É muito comum, tem algumas construções que já não tem mais nem cozinha. Não. Tem as tomadas para ligar micro-ondas. E põe a cozinha para todo mundo, né? Também tem as coabitações, albergue, né? coabitações que eles chamam, né? Enfim, é uma outra forma de ver o mundo, né? Mulher, arquiteta, mãe de autista. Regina, e aí, o que sobra assim, de tempo para você viver, para você Esqueceu mãe idosa. Mãe idosa, que toda mulher é cuidadora, né? Sempre. Não adianta, né? Nós fomos criadas para isso. Eu cuidei também de pai e mãe, você sabe disso, dois, enfim. E bastante tempo. E tem um irmão, mas... Sim, é mais uma luta, né? A gente tem mais uma luta para poder eu ter o meu momento. Realmente, aí... Eu dependo de cuidadora, dependo do Luca estar com o pai, aquela coisa toda. É a luta, mas assim, nada impossível, porque a mulher que tem filho já atura tanta coisa, já passou por tanta coisa, mas isso é que é o problema. Os homens não entendem isso. Como é que canta e assovia ao mesmo tempo, né? Chupacanta. Não devia. O nosso cérebro, ele consegue falar o telefone, ouvir uma fofoquinha aqui e de repente prestar atenção num filme, num seriado. A neurociência diz que não, mas a gente consegue. Porque a gente é obrigada, a gente foi treinada para isso, formatada para isso. Mas a neurociência diz que a gente não consegue. Mas a gente dá eu só vejo televisão olhando o celular. Eu chego também, eu sou dessas que também vou estudar alguma coisa, boto um som, alguma coisa. Morei muitos anos sozinha, né? Então também aquela coisa de chegar em casa e ligar pra ter companhia. Né? Mas eu digo o que tiver da minha frente, eu saio ligando, se é televisão, o que é, não importa, né? Mas enfim, esse é duro mesmo. E aí você ia falar sobre as DCNs, se você acompanhou, está acompanhando? Eu fui uma das que batalhou durante 6 anos aqui no CAL. Representei várias vezes o CAU-RJ nas reuniões, algumas muito fundamentais para a gente chegar até onde chegou agora. Estou bastante satisfeita, mas ainda falta pra caramba, né? Falta muito. Essa especialidade da Regina, por exemplo, neurociência, até isso foi falado durante a tua palestra, né? Que no nosso tempo de faculdade, nós estudamos nos anos 80, você também, né? Não tinha nem AutoCAD. Não tinha nem DOS, não tinha nem nada. Pronto, eu já joguei a década de 80 aqui, já não era para ter jogado. Não vocês editam isso aí, pelo amor de Deus. Mas olha só, nós tínhamos uma disciplina, por exemplo, teoria da percepção, que hoje deve ser verdadeiramente considerado um lixo para quem está lá no MEC, analisando, porque se tiraram tanta coisa de existência de materiais, tiram tanta teoria da nossa... Era tão legal teoria da percepção. Eu tenho os livros até hoje. Do Levi Menezes, ele mesmo era o autor. Eu tenho. E lembro das aulas dele até hoje. Maravilhosa. Ou seja, ele é um precursor, né, nesse assunto, porque na verdade os assuntos vão evoluindo e aí vão mudando de nome, vão criando. O conforto ambiental, a gente teve nos últimos períodos, assim, dois períodos que a gente teve uma aula. E assim, a neurociência explica o conforto ambiental, né? O conforto ambiental entrou por uma necessidade, né? Para otimizar os aparelhos que se usa em casa, o ar-condicionado não ficar sobrecarregado e tal. E a neurociência hoje em dia explica, né? Então, assim, a gente teve uma bolinha, né? Aberturazinha, né? Depois acho que naquela primeira nossa comissão de equidade de gênero, nós fizemos um concurso para projetos de mulheres arquitetas. De mulheres arquitetas, foi bacana. E foi quando eu conheci até a Isabel Rocha, hoje vice-presidente aqui no CAU. Isso é uma dúvida minha. Na nossa época, eram 30 alunos por período, 25 eram mulheres. Sim. Às vezes 28 eram mulheres. Sim. Na turma da Luciana agora, ela falou que tinham 2 meninos. Então, assim, se forma muito arquiteta. Mas por que
que quando lembram sempre de arquiteto. Eu acho que esse arquiteto que lembram, primeiramente, não vou botar panos quentes nisso não, mas são arquitetos do passado. É o Oscar Niemeyer, é o Lúcio Costa, primeiro as duas grandes estrelas. Márcio. Os irmãos Roberto. Não, mas hoje em dia também tem vários. Há pouco tempo morre Sérgio Bernardes, enfim. Sérgio Bernardes. Enfim, tantos. Eu não gosto de Niemeyer, eu gosto de Sérgio Bernardes. Quer dizer, não gosto, ele é gênio, mas não é a minha pegada. Que em termos históricos, a explicação talvez seja essa, porque antigamente realmente mulheres praticamente não faziam faculdade, que dirá arquitetura, que tinha alguma coisa de... Enquanto a arquitetura era belas artes, até podia ser, mas no momento que ela virou, ainda é uma ciência humana, mas que tem essa pegada tecnológica, né? Aí... Mas assim, Luciano Huck botou um quadro, botou um homem. Né? E erradamente. Mas eu não vou falar de programa de televisão, mas nós temos aqui uma conselheira que ela trabalha num programa exatamente tipo esse aí, deste senhor, em outra TV, e que é a nossa amiga Milena Miranda. Ela faz o programa de Cadê a Minha Casa? Cadê um troço assim. E eu não sabia desse programa. Porque não é uma rede de TV tão badalada, mas o que ela faz? Ela tem 12 horas para mudar um espaço de uma casa de uma pessoa que existe. 12 horas, não é brinquedo não, hein? Então dão 2 cômodos para ela. Tipo, o último programa dela, 12 horas? Foi uma sala e uma cozinha. Lógico, ela vai antes do programa, vai lá, projeta, coisa e tal. Mas quando começou a marcar o relógio, ela tem 12 horas para chegar com o caminhão, com a equipe dela, entendeu? E eu conheço, eu sei que ela realmente é na chicotada e o negócio sai. Ela foi pro Luciano Huck? Não. Ela foi pro GNT? Não. GNT foi outro homem. Mas é interessante falar sobre essa questão aí. Mas você vê, só um instantinho, você veja que aqueles programas da rede internacional, não é só aqueles dois irmãos, não. Tem umas mulheres. Tem até uma que é mãe e filha. Mas elas não são arquitetas. Aliás, nenhum desses programazinhos. Extreme Makeover era um modelo, não era nem arquiteto, era um modelo que apresentava. Esses programas da TV a cabo, que eu não interessa nem saber, que eu não sabia dizer mesmo o nome dos canais, eles não são arquitetos, eles são designers de interior. E aí é um grande barato que de vez em quando eles deixam a arquiteta ela chega lá para dizer isso não pode, se você tira isso, põe uma viga aqui, essa porta W. Eles falam com o maior respeito. Não, isso aqui vamos ter que chamar arquiteto para ver se pode. Então, quer dizer, esse programa de televisão corta, esses de TV a cabo não são arquitetos, são designers, e que eles têm o maior respeito e admiração lá, porque o negócio lá não é a baguncinha que é aqui, né? Porque... Não, mas aqui também os designers tem porque muitos inclusive um designer que andou nesse programa desse senhor que você falou aí, ele não é arquiteto. Não. Enfim. Mas assim... Não, desculpa. É porque os designers respeitam, porque eles não estudam cálculo, não estudam nada disso. Então eles respeitam. Lá, né? Não, até que aqui, sim, mas no meio da neurociência, né? No grupo, meio da neurociência, tudo tem muito designer. E assim, no meu grupo tem bastante. E eles respeitam, eles falam assim, gente, vocês que são arquitetos, o que vocês acham disso aqui, dessa planta aqui? Mas isso daí não é a realidade. Não é. Nas obras em geral. Não é a realidade. Não é. Inclusive porque... Nem os arquitetos eles respeitam. E a questão da formação que eu estava falando, que a gente comemora o que está acontecendo com as DCMs, está tendo algum freio, né? Mas ainda falta muito, porque, por exemplo, quem deu aula, como eu dei, eu era coordenadora de um curso, mas tive que dar aula durante a pandemia. Eita! Mas online. Foi online. Esse daí foi um outro momento surreal, né? Como foi isso? Foi um caos. Foi caótico. Ninguém sabia nada. E a gente foi muito exigido, porque, principalmente nas privadas, que as públicas pararam, 90%. As privadas continuaram. E para não perder o aluno, a gente virou uma máquina de trabalhar e de inventar modelos. Não tinha nada preparado. Como é que você faz trabalho em grupo? E assim, como que você faz projeto, orientação, tudo muito complexo. Isso foi também um gatilho para essas privadas que já estavam querendo, principalmente as privadas que estavam querendo botar 100% arquitetura online, já tinham 40%, que já é muito. Então, assim,
é bacana o que está acontecendo agora, foi uma luta, é uma luta que vai continuar, mas o interessante é que não tivesse nenhum dia online, zero online. Aí você sabe? tá mais voltar porque rigorosa. não, porque a arquitetura, vou falar só do que eu sei, né? Precisa do diálogo, precisa da troca. A arquitetura é locus, é né? locus. Espaço. A gente não pode falar do ambiente sem olhar, vê-lo, né? A gente pode até imaginá-lo, mas enfim. E outra coisa também é que, por vários motivos econômicos, sociais, enfim, a gente, muitas dessas criaturas que saem das escolas de arquitetura, das faculdades e dos cursos, elas só conseguem fazer interiores. E pior, verdade. elas não têm formação para tal. É um semestre de interiores que você tem, a discussão às vezes no máximo 2. E para fazer interiores, você precisa estudar interiores, saber bem ergonomia, saber de acessibilidade, saber de iluminação, de acústica, de muitas coisas que nós já não estamos mais fazendo na escola. Eu nunca morei fora, mas o que eu saiba, as ribas da vida, né, que são os conselhos lá fora, na verdade, você é arquiteto, como todo médico generalista, todo arquiteto é generalista, mas você, para atuar em segurança do trabalho, você tem um curso, urbanismo é outro curso, e aí se você quer estrutura, se você quer, enfim, né, você pode enveredar para várias especializações. Só que realmente o campo de trabalho no Brasil, eles vai se diluindo aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar mais números que não estão aqui no meu cartazinho, mas eu lembro que o Rio de Janeiro já foi o segundo maior arrecadador de RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, né? Porque é o segundo estado com o maior número de arquitetos. Perde longe para São Paulo, que São Paulo é outro país, né? É um país de arquitetos, e aqui o Rio tem, na verdade, tem, sei lá, 40 mil, mas registrados e tal são 28 mil arquitetos, enfim, ainda registrados, talvez com o seu título ainda, né, com o seu registro ainda em aberto, não está suspenso. Esses arquitetos, na verdade, eles são em número grande, mas eles pouco arrecadam. O CAURJ já está em 5º lugar de arrecadação, perdendo para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, Bahia, enfim. Porque nós temos ainda, além de todo esse problema da mulher, do arquiteto, da mulher é a maioria, e não dão o cargo, não sei o quê. Não, né? Além do problema do sombreamento, não tem um problema muito mais grave no Rio de Janeiro, que chama-se arquiteto miliciano. Que aí é aquele que constrói mesmo no grid e tem arquiteto, às vezes até cai. Né? Porque também, além, o arquiteto miliciano, o miliciano que nem segue, nem deve olhar direito para aquele projeto, o negócio dele é vender, e o pobre que está desesperado para comprar o seu imóvel. Outra coisa, agora é exigido, né, por causa da autovistoria e tal, que cada obra que alguém for fazer no apartamento tem que ter RRT. 16.280. Aí eu recebo, já recebi vários telefones. Quanto você cobra RRT? Eu também. Oi? Mas não cobra, não. O RRT quem cobra é o carro. Quanto você cobra pra passar? Eu falei, olha, eu não cobro, eu faço o projeto e tiro o RRT do meu projeto ou da obra que eu acompanho. Mas é só uma troca de piso. Pois é. Uma outra coisa interessante a partir disso é o seguinte, a gente fala muito, quando a gente fala do Rio, né? Sim, nós estamos fazendo um podcast do Rio. Não, do Rio, estou falando capital. Do estado do Rio, os pequenos municípios, pequenos e médios municípios, aí, minha querida, o topógrafo assina projeto de arquitetura. Tem CREA, tudo bem. Não, as prefeituras, aí é outro podcast, porque falar sobre arquiteto de prefeitura e de interior ainda por cima, que não tem, primeiro que não tem. Aí a pessoa chega lá com o seu projeto, o assistente de administração é um cara que, sei lá, ele olha... Lá na minha cidade, por exemplo... Ele deve ter um manual do lado para ler assim. Cobrar também, que cobra também. Lá na minha cidade não, porque eu sou carioca, eu adotei Teresópolis, né? 3 cariocas. Então, assim, o Código de Obras é do século XVII, mais ou menos, e nem existia CAL. Então,
tá CREA só. Sim, isso é demais, concurso toda Isso hora. acontece direto, né? E o que acontece? Os engenheiros nadam de braçada. Nada contra os nossos colegas engenheiros, não, mas nós somos os autores dos projetos, né? Mas lá não. Então, e aí tem um prurido entre os arquitetos da cidade e os engenheiros que não querem entrar em conflito porque os engenheiros ganham. Lá são maioria ou... Os engenheiros ganham. Mas Então, é porque é Teresópolis ou... não, acho que Porque eles constroem. Porque eles constroem. Não, você estava assim, engenheiros de Mogi sim, são, eles são 95 mil, acho que aqui no estado do Rio. Mas tem uma acho que é esse, uma dificuldade de enfrentamento, não precisa ser na metralhadora, não. Enfrentamento da discussão, que eu falo, eu então já cansei de sentar com o secretário e falar, a gente precisa dar esse norte. Quem faz projeto de arquitetura é arquiteto, não é engenheiro. Me perguntam muito assim, o que você faz? Porque só o engenheiro, o engenheiro vem com desenho. Não, mas aí eu subo nessa mesa. Isso aí, direto. É a nossa vida, né? É a nossa vida. Mas é nascer mulher nem homem, acho que esse desenho, todos os arquitetos e arquitetas ouvem. Já ouvi vários absurdos. Mas assim, por exemplo, o Rio conseguiu fazer uma coisa bacana, que é o PREL, o PRPA. 99% dos outros municípios não sabem nem do que se trata. Essa sigla em inglês. Não, em grego. Então você olha para as placas das obras, você só vê o engenheiro. São raras as que têm projeto de arquitetura de alguém. Aí você está disputando um lugar que você vai perder. Vai perder. Isso que até no outro dia eu estava conversando sobre isso com o Sidney, com o presidente do CAL. É um trabalho de formiguinha que nós do CAL devemos. Eu ainda falo nós do CAL, sim, porque eu sou do CAL ainda. Claro que é. Nós do CAL precisamos fazer esse trabalho de formiguinha. É enjoado, é chato, mas a gente tem que continuar fazendo, porque é difícil para o arquiteto do interior ter acessos. São comuns aos arquitetos e às arquitetas. Só que aqui, até por conta do dia que nós estamos aqui hoje, né, homenageando, é mais difícil ainda. Eu tenho relato de colega, quando a gente vai formar chapa para o conselho, a gente começa a falar com arquiteto e arquiteta de tudo quanto é cidade. Arquiteto então pior ainda, nossa, sofre muito mais. Eu conheci uma moça lá de Campos de Goytacazes que ela me narrou verdadeiros horrores, assim, entendeu? Eles chamam ela assim de engenheira, a doutora engenheira. Assim, aí quando ela, se ela resolver falar que ela é arquiteta, a pessoa, peraí, então eu errei, não era com a senhora que eu ia falar, não. Exatamente. Enquanto que em qualquer país do primeiro mundo, não é só os programinhas que tiver, não. O arquiteto é o topo da pirâmide numa obra. Dono do negócio. Entendeu? Se eu desenhar alguma coisa que a estrutura que você calculou vai dar uma encrenca, ou a água que tem que passar por aqui, não sei o que, é com o arquiteto que tem que voltar. A Doma Arquitetura, ela, num dos vídeos dela, ela fala isso, que ela chegou, o síndico queria falar, estava fazendo obra num apartamento, o síndico queria falar com o dono da obra. Aí os operários chamaram ela, porque eles trabalham com ela há muito tempo. Não, tá aqui. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com o dono da obra. Aí ela falou, sou eu. Não, quero falar com o engenheiro. Ela falou assim, olha, eu sou a dona da obra, essa chave aqui sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que comando tudo, sou eu que pago todo mundo, a dona da obra sou eu. Falar assim, sou eu que pago aquilo, né? Plim, pra fazer. Não, mas por exemplo... Um absurdo, e ela é conhecidíssima, né? Da Doma Arquitetura. Doma Arquitetura, ela tem um Instagram super representável. Por exemplo, na França, quando eu morei lá, que também já foi no século XVIII, eu acho, eu aprendi, por exemplo, que eu fui graduada em arquitetura. Ela veio com o grande Jean de Montigny para o Brasil. Praticamente. Ela fundou a arquitetura. Aí, assim, a gente se forma em arquitetura, a gente é graduada, é bacharel. E a gente já pode, no dia seguinte, pegar uma obra para fazer. Sim. Lá não. Lá tem dois estágios. Tem uma residência para fazer. Tem o estágio que você é o arquiteto, que você pode fazer até ali, e você tem que fazer mais um tempo, que agora eu não me lembro quanto tempo, para ser o DPLG, é o cara que vai ficar no topo da pirâmide. Portugal também. Porque senão você não fica. 2 anos de estágio.
depois que forma, para você pegar Pra você pegar uma obra e ser responsável pela obra. Você faz um processo para esses. Não é só simplesmente já fiz essa. Não. Tem até uma espécie de. Não é prova, mas passa por processos para chegar lá. Nós temos aqui um projeto que eu não sei a essa altura em que lugar está parado, que é o projeto de criar residência para arquiteto. Não, uma residência que nem médico, né? Ele adora falar do médico, né? O médico tem tudo e a gente é tão valorizado e é uma categoria tão unida, né? E às vezes a gente aqui na arquitetura a gente se esbarra com algumas estágio, né? Para poder aprender. Na verdade, o estágio ele está estudando. A residência ele é formado, ele é bacharel, mas ele é tratado como uma espécie, porque tem que ser monitorado por um profissional mais antigo, Acho etc. super válido. Entendeu? E aí, até porque tem a questão do salário mínimo profissional. Sim. Como é que você vai pagar? Qual é o escritório que vai pagar? Acabou de ser batido o martelo, né? Saiu aí, que definitivamente é 10 mil reais, 10 mil não sei quanto para 8 horas. Como é que um escritório vai pagar 10 mil para uma pessoa recém-formada? Com pouquíssima ou nenhuma experiência. Não, e eu quando saí da faculdade saí assim, né? E agora? A gente se jogava, né? Acho que o mercado ainda estava melhorzinho, mais aquecidinho, a gente se jogava. Mas agora ainda é pior, porque na época que nós fizemos o nosso curso, a gente tinha várias disciplinas estruturantes, tipo cálculo, projeto hidráulica. Sim. Não existe mais isso. Não existe mais. O curso as pessoas estão esvaziando. Não tem hidráulica. Não, no fundão, eu dava aula no fundão de arquitetura de interiores, de projeto de arquitetura, e um dia a Cacau, que era a minha coordenadora, ela falou assim: Cris, você vai ter que dar aula de elétrica. Eu falei: jura? Vou ter que ir lá recordar. Vou ter que estudar. Não, Cris, que isso? Nada de circuito, nada disso não. Você vai marcar ponto, interruptor, tomada, ensinar simbologia. Eu falei: mas oi, nada, no quadro de luz, nada, cálculozinho básico. Mas até então a gente ensinava umas plantinhas, não pode. Isso eu estou falando na época que eu estava lá. Já algumas mudanças já foram estabelecidas no fundão, estou falando do fundão especificamente. Acredito que essas mudanças tenham levado de volta a elétrica, a hidráulica, espero de coração, porque senão a gente vai ser o que? Um marcador de tomada? Sabe? De marcador de ponto. É muito perigoso. Com todo respeito e carinho, o decorador, ele realmente sabe dizer onde põe a iluminação para o quadro, onde vai ter a TV, tem que ter tomada. Tem que ter. Mas aí é só marcar pontos. Mas eu estou falando de elétrica, não de marcar pontos. De marcar ponto. Eu trabalho com um engenheiro, né? Quando eu faço obra, eu não quero fazer obra. Já cansou. Já cansei, tô velha pra isso. Não quero nem sentir o cheiro de cimento. Eu sempre faço com ele. Que inventor, esse negócio de obra é um saco. Não, eu adorava, agora eu hoje 30 anos. Eu fiz muito isso. Eu ainda trabalho com o Cefete, mas o Cefete, graças a Deus, eu estou numa posição hoje mais avançada, que é só projeto, né? A obra, assim, não, é daquele setor ali em frente, que é o meu colega. Porque, realmente... Não, ele me liga. Vem aqui, por favor. Aí um dia eu marco tudo, que é interruptor, tomada, ralo, tudo. Eu que marco. E aí? Tem que ter um projeto. Eu acho que eu até faço, mas assim, de pontos, que nem você falou, faço de pontos. Isso também, até porque no serviço público a gente faz tudo projeto básico. É básico, é executivo, então, né? Eu estou acostumada a trabalhar também com isso. Mas eu também. De luz, aí você pega aí minimamente você tem que saber pelo menos calcular quantas essas coisas todas, né? Você tem que ter uma noção. Está exagerando na luz num lugar para focar na vista do sujeito. Mesmo quando você faz um projeto que não é só de interior, né? Você faz um projeto de arquitetura, você precisa saber onde é que você vai alocar o PC, onde você vai alocar, vai entrar a energia, né? A potência, onde vai estar a mufa, essas coisas. O mínimo, né? Mínimo. Você tem que ter o mínimo para discutir até com o teu projetista, né? De elétrica. Mas esse engenheiro, ele até me pergunta, porque eu já cheguei em obra, estava tudo pronto. Não, de repente ele se especializou, ele é um bom administrador de obra,
Mas ele, olha só, não estou acostumada a fazer distribuição de luz. Aquela coisa. De repente, tomara que ele seja bom em alguma coisa. Ele é bom. A pessoa não precisa ser boa em tudo, né? Para isso tem as parcerias que a gente faz, né? Com as colegas. Mas ele é um parceiro meu. Sem contar também que a gente precisa estar sempre muito atualizado, porque a tecnologia é muito rápida para tudo. Para todas os nossos projetos complementares, né? Corre a internet, corre a rede, corre a hidráulica. Hoje a gente tem várias maneiras de fazer hidráulica, maneiras e também materiais, né? Para trocar. A internet também tem vários especialistas. Então a gente fala em especialista de internet, em BIM e inteligência artificial, mas eu acabei que pulamos aí para a questão do concurso. Você se lembra do concurso que foi feito para mulheres arquitetas? Sim, lembro, claro. Foi lá no essa nossa comissão pioneira. Foi. Não, sempre sei. Foi no museu. É bom que tá fluindo. Foi no Museu de Belas Artes a entrega do prêmio, lembra? Acho. Foi na festa de fim de ano. Foi na festa de fim de ano, isso. E aí, esse concurso, eu me lembro assim, que as mulheres vinham com... O que tinha que ser? A responsável principal pelo projeto, mulher. Lógico, podia ter homens na equipe, coisa e tal, mas a principal representante, eu achei assim espetacular, porque os projetos que vinham era creche, era assim um lugar de convivência, era um parque, porque o tema foi livre. Sim. Desde que o projeto foi muito livre, foi até o primeiro, né? Então a gente não restringiu nem nada. Então é impressionante. Tinha local, não? Nada, era um concurso de projetos. Aí, logicamente, falava que podia ser arquitetura, podia ser urbanismo, podia ser uma coisa interna, pode ser prédio, pode ser interior, podia ser tudo. Foi assim um caldeirão. Mas para fomentar mesmo. Para mexer e para mostrar o que a mulherada está produzindo. E eu achei maravilhoso que ali o que vinha eram muitos temas sensíveis, né? Os famosos temas sensíveis. É impressionante como nenhuma delas veio assim com shopping center. Não, foi outro concurso que eu vi, que eu já ia dizer. Teve um outro concurso aqui, vira o shopping center, as pessoas também já olham assim, calma, também vamos olhar, né? Às vezes o shopping center não é o modo do Morogodó, como a gente acha. Mas enfim, os temas assim foram maravilhosos, casa de acolhimento, casa de impressionante como tem projetos, tem, né? E não por acaso tocado por mulheres, né? Então, talvez esteja a hora de fazer outro projeto desse. Eu acho. Muito bom. Outro concurso desse, a gente botar a mulherada pra cima, mostrar que tem, né? A gente parou, mas devia voltar urgentemente. Não podia parar, seria anual mesmo. A nossa comissão esse ano, a gente, enfim, teve uns contratempos aí políticos. E não aconteceu, mas eu estou muito interessada em voltar a ter essa comissão de política afirmativa e quero contar com as duas também para a gente poder ter. E acho uma coisa, mais uma vez, porque agora eu estou no interior, a gente precisa fomentar o que está acontecendo no interior com a arquitetura, porque tem vida fora da metrópole. Existe vida. Existe vida. Existe arquitetura. E tem muita mulher arquiteta. Muita mulher arquiteta batalhando. Muita. Um ciclo de palestras itinerantes. Eu gostaria disso. E o que acontece? Todo o trabalho feito pelo Conselho são trabalhos feitos através de comissões. Então, quer dizer, quem acaba fomentando isso é a comissão. Foi a comissão que politicamente não foi estruturada aqui. Não, essa para falar de gênero, ou de raça, alguma coisa, talvez fosse a que tem no CalBR, que é a Comissão de Políticas Afirmativas. Então, acho que isso seria super interessante para a gente aquecer esse papo que a gente está falando, né, sobre a valorização de mulheres negras, que, né, enfim, indígenas e pessoas até... Nós temos a Regina Coelho, que foi conselheira, uma arquiteta cadeirante, enfim. Ela é cadeirante? Não, Regina Coelho é cadeirante há... não é a nossa, não. Eu misturei. É outra Regina. Enfim, ela é reconhecida pela Unesco, ela é a embaixadora de assuntos de ela é bem importante. Pois é, e né, só dela ter ficado antes de entrar para a faculdade, né? Ou era durante o curso? Foi durante o curso, durante o curso, enfim, isso já é uma batalha danada, né? Enfim, aí a gente vai juntando tudo isso, né? Mulher,
é arquiteta, é cadeirante, enfim, são vários degraus. A maternidade, Nossa, o maternidade. marido. Eu já perdi emprego por causa disso. Eu passei em primeiro lugar, não vou dizer o nome da empresa, porque ela ainda está atuante. Uma empresa imensa, várias lojas no Brasil inteiro. Fui fazer o teste. Era eu, uma menina e um menino, que foram os 3 últimos classificados. O processo seletivo foi longo. Cheguei lá, o cara teve a cara de pau de falar assim, olha, você passou em primeiro até no teste psicológico, mas eu não vou te contratar, eu vou contratar o segundo lugar, porque você é nova, você pode ter filho. Eu não posso... Na minha cara... Eu não vou nem falar, né? De quem é isso. De quem é essa frase que a gente escutou? Na minha cara, eu fiquei arrasada. O terceiro lugar foi a menina, né? Foi eu em primeiro, o cara em segundo e a menina em terceiro. Ele falou, mas eu vou contratar o segundo. Pra que ele me falou isso? Qual foi a necessidade? Porque ainda não tínhamos leis para enquadrar esse sujeito, cara, né? Aquilo foi de uma agressão. Ainda tem maluco que fala desse tipo de coisa. E sem medo de ser feliz. Hoje. Gente, olha só. Vamos ter que encerrar. Porque esse papo é... Eu não sou Josiane, mas eu quero. Vai ter parte 2. Vamos ter parte 2 pra gente dar continuidade. Mas, enfim, ainda tem um tempinho pra gente ir falando assim. O que você queria falar, Rita? E a gente, tipo assim, olha pra Leite da Verdade, agora eu sou Clodovil, olha eu sou Josiane, olha eu sou Clodovil. E olha, homens, né? Cadê? Né? Marília Gabriela. Melhorou? Melhorou. Incorporei agora. Uma palavra e você tem que me dizer o que aquilo significa. Eu tenho medo dela. Incorpore legal. Elina, fala sobre mulher, arquiteta, carreira, neurociência. O que você quer falar para a mulherada que vai estar ouvindo esse podcast? Deixa eu pensar. Consegue começar? Se você quiser na saia justa. Fala o que a tua cidade precisa, de mais mulheres, mais arquitetos, mais respeito. Eu acho que a minha cidade precisa que as arquitetas, falando especificamente, mas de uma forma geral, que os nossos colegas e colegas arquitetos lá de Teresópolis sejam mais unidos e militem mais pela cidade. Eu acho que pelo caminho feminino talvez a gente consiga ser mais rápido, porque a gente vê com mais rapidez que o negócio lá está ficando muito difícil. E a mulher circula mais. Circula mais, leva filho para a escola, apesar de fazer todo o trabalho de arquiteta, ainda tem todo o trabalho. Ela vai ao mercado. Ela circula pela cidade. Tudo. E que nós que estamos lá e conhecemos de urbanismo, por exemplo, talvez não sejamos todos especialistas, vejam que a cidade precisa da nossa participação. Como pessoas que entendem, que têm conhecimento e que têm bagagem e conteúdo para discutir. Por caso isso não aconteça, tudo que tem lá, que até o colega que a gente gosta muito, um amigo que a gente gosta muito, o Cardeman, tem casa lá também. E o Simone pai, também. Simone eu não sei. Acho que vocês não, mas o Cardeman, o pai tem casa lá há muitos anos, eles têm casa lá desde sempre. O pai do Rogério falava sempre, desde que comprou a casa lá na Granja, nos anos 70, se eu não me engano, 80, enfim, tomem cuidado com o que vocês vão construir aqui, porque o patrimônio é o skyline da cidade, e a gente não vê mais as montanhas na cidade. Eles são especialistas. Eles são feras nisso. O pai do Rogério fala muito isso. E a cidade já é uma cidade que pode pegar e colocar em qualquer lugar, que já não tem mais a personalidade da identidade dela. Mais mulheres nas prefeituras, mais mulheres dentro da prefeitura, urbanismo, enfim, discutindo e tentando proteger o patrimônio que tem na cidade. Não consigo entender uma cidade, uma prefeitura, seja de que tamanho for, sem um arquiteto urbanista lá, né, nós não temos. Para olhar, para ter um outro olhar. E para levar a discussão para a cidade. Né? E a mulher tem outro olhar mesmo. Tem um case lá, só para ser bem rápido, tem um bairro, o município é muito grande, mas a parte era rural, que está sendo pressionada pela expansão urbana. Mas tem um case assim, de um bairro que fica na parte baixa da cidade, que se chama Agriões, que é um lugar que... já tive casa, eu não, meus pais. Pois é, que era um lugar de casas. Eram casas, até 10 anos atrás, eram só casas, né, lindas, incríveis. Unifamiliar,
acabou. Nossa. Tem meia dúzia. O resto são prédios e altos, altíssimos, com um detalhe bastante grave, que lá a gente não tem saneamento básico nenhum. Eita. Nenhuma captação de esgoto, nenhum Como é que tratamento faz? de rio, Ah, não. terra. Mas quando eram as casas mais chiquezinhas, Mas já eram assim, já era tinha assim, fossa. não, Mas aí tinha fossa. Mas tinha fossa, mas eram 6 pessoas, 5 pessoas. É. Aquele lugar daquela casa agora tem um Mas de prédio. qualquer forma já não devia estar muito bem estruturada. A cidade não Saneamento. tem. Não Saneamento de tem. Teresópolis é. Só tem captação de água de águas pluviais, mas em pouquíssimos lugares. O resto tudo é fossa. Mas Fossa. os condomínios da Barra, embora eles não utilizem, né, eles são obrigados a ter Fazer a ET. Mas Mas lá não usam. não Não adianta não nada. tem obrigatoriedade. E quem faz também não usa. Pois é, Os porque condomínios. a conta de luz. Então, a cidade aqui, o Rio, totalmente poluído, isso está visível para toda a Rio população. Rio Paquiqué, Rio Preto também. Rio Paquiqué está podre, né? Mas isso é Nossa. visível para toda a população. Você imagina para nós que temos o conteúdo a mais do conhecimento de urbanismo. É duro, é triste. Eu lamento, por isso que eu estou nessa militância. Sei que sou uma formiguinha, mas eu trabalho. E como? Essa formiguinha era aquela que pica. Eu acho que a gente está precisando de mais formiguinhas. Eu acho, o recado que eu quero dar é o seguinte, a gente cobra de ser valorizado, mas a gente tem que se valorizar, gente. Sim. Vamos parar de dar RRT, cobrar para dar RRT em obra, sabe? Eu acho que a gente tem que se valorizar muito. E a partir daí, participar também mais. E a partir daí, sim, você pode lutar por inclusão, por Todas as causas todas as sociais. causas, todas as minorias, porque nós somos maioria, só que somos minoria, Na hora de- teoricamente, né? Uhum. Estruturalmente. E quando a gente projeta uma boa cidade, pelo menos tenta, a gente dá acessibilidade para o cadeirante, a gente melhorou a cidade pela opção de gente. Pois é, E o que é uma exatamente. cidade para Idoso. mulheres? Uma cidade segura, Isso. com Para boa você, o que é uma boa cidade iluminação. para mulheres? Uma cidade conectada. Segurança, Um conexão. sistema todo conectado, segurança e ter mobilidade boa. neurourbanismo, que tratar as áreas urbanas Uma como cidade se com fosse paisagem, nossa. né? Biofilia, né? A Sim. ligação. E eu acho que Soluções baseadas na natureza. Mas eu acho que natureza. falta é tratar o espaço urbano como se fosse nosso também. Que as pessoas, elas jogam lixo. De repente em casa não jogam porque elas vão catar. Mas na cidade elas jogam, né? Então, é se apropriar das áreas urbanas também, dos, museus e tudo, e ter como nosso e a gente conservar, né? Cidade para mulheres é uma cidade como a casa da gente. Como a gente cuida da nossa Isso. casa. Eu acho que tem esse olhar, né? Essa Isso. pegada de. Então, o que a gente quer na nossa casa? Aconchego, quer visual legal, quer segurança e quer amigas. Proteção. Então, vamos encerrar? Vamos. Obrigada, a gente vai Muito continuar. bacana. Vamos fazer o 2, nós três Parte juntos. dois, Vamos. Se deixarem. Vamos sim. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.